gente segue nossa programação, nós entramos no mundo das conferências. Nós temos 3 grandes conferências para terminar nossa programação. Elas foram concebidas de uma forma integrada. São 3 abordagens que a gente gostaria que vocês lembrassem ao final desse encontro nacional. A primeira com o professor José Ernesto Bolonha, mediado pela Solange Petrosino, que fala do mundo dos valores. Em seguida, a do professor Manuel Gama, da Universidade do Minho, que fala do mundo da arte e da cultura. E, para encerrar, o mundo do conhecimento, da aprendizagem, que vem com o professor Álvaro Marchesi. Então, eu queria chamar o Bolonha e queria chamar a Solange, apresentá-los para vocês. O Bolonha, muita gente já conhece, ele é um conferencista aí de uma longa trajetória, nacional e internacional. Ele é escritor, consultor, formado em psicologia, é um amigo, um homem de muitas qualidades e muitas competências diferentes, e consegue dar um olhar muito transversal, transdisciplinar para os problemas contemporâneos. Eu não vou fazer a mediação dessa vez, quem vai fazer a mediação, que nós convidamos, a Solange Petrosino, que também é uma bióloga, uma pedagoga, e uma pessoa com mais de 30 anos de experiência em todas as etapas da escola, de professora a diretora, né? E, inclusive tem MBA em gestão escolar. Vai ser um pouco apresentação e um pouco um bate-papo. Nós temos 45 minutos aí para pensar numa dimensão da escola que talvez seja cada vez mais a dimensão principal daquilo que nós fazemos, que é o mundo dos valores. Muito bem-vindo, Bolonha, muito bem-vindo, Solange. Eu esqueci de falar que a Solange é diretora acadêmica do Grupo Santiliana, que também é nosso apoiador. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mediando essa mesa. Obrigado pelo convite. Paulo, obrigado à Unesco pelo convite, a PE Unesco. E, professora, a gente tem um desafio aqui, né? O nosso tema hoje é bem desafiador, a gente discutir o mundo precisa de valores. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu pediria que o senhor introduzisse para a gente essa questão desse tema. Valores, a formação integral, as competências socioemocionais, elas nunca foram alheias ao trabalho das escolas, mas a gente percebe que isso ganha uma outra dimensão, já com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, que pede que a gente faça de uma maneira mais estruturada e consiga planejar e avaliar todo esse processo, mas como que a gente, o que hoje o mundo nos apresentou, né? Por que esse mundo está precisando de valores? Podemos conversar assim? Sem dúvida. Muito obrigado, Solange. Obrigado, Paulo. Obrigado à organização aí pelo convite e a todos vocês como ouvintes, né? Terei muito prazer em interagir com vocês e com a Solange nesse momento. Bem, eu acredito, como disse o Paulo, né, que quando você chega num tempo relativamente curto, como temos aqui, e, portanto, a síntese é muito imperativa num momento desse, a relacionar a questão de valores com a questão da educação, eu acredito que existem muitas possibilidades de abordagem, e eu escolhi uma delas para o nosso evento aqui, que é a relação entre conservadorismo e aquilo que nós poderíamos chamar genericamente de progressismo. Essa palavra é bastante perigosa, num certo sentido, porque, tecnicamente, quando se fala em progressismo na filosofia política, quando se fala em progressismo nas ideologias, a tendência é que progressistas são pessoas que tendem a uma visão mais socialista do mundo, da estruturação, etc. E conservadores, em geral, são associados, e acho que erroneamente, eu explicarei isso agora, a figuras mais reacionárias, a figuras que tendem a um certo tradicionalismo, muitas vezes sisudo ou coisa equivalente. Então, eu gostaria de começar com um esclarecimento, quer dizer, fazer com vocês aqui um pacto, um livre contrato sobre as palavras, né? Eu chamarei conservador aquele tipo de pessoa, aquele tipo, no caso, de educador, que tem uma afeição sobre a filosofia, uma identidade com a filosofia do conservadorismo, tal e qual ela foi iniciada modernamente pelo Edmund Burke, B-U-R-K-E, né?
quando ele, logo após a Revolução Francesa, escreve alguns livros sobre o tema básico da Revolução, pular o canal. Na época isso era muito discutido, né? Dizer até onde a Revolução Francesa, com os seus valores, vai saltar o canal, no caso do Canal da Mancha, o canal entre a França, o continente europeu e a Inglaterra, ameaçando a monarquia inglesa, escocesa, a irlandesa, etc., e até onde isso envolve uma reflexão sobre conservadorismo de valores. Quer dizer, olha, o Bolonha, deixa eu te fazer uma observação. O áudio está baixo, você consegue aumentar um pouquinho? As pessoas estão falando no chat aqui. Mas como eu consigo aumentar o áudio? Eu acho que no seu... Melhorou agora? Melhorou um pouco. Melhorou. Se não conseguir, daí você fala um pouquinho mais alto só. Eu acho que sim. Melhorou agora? Melhorou. Eu não consigo. Obrigado. Está entrecortando bastante a chegada de vocês. Bom, eu estava dizendo então que nós não devemos confundir conservadorismo com uma ideia de retrocesso, com uma ideia de reacionarismo, porque isso não é correto do ponto de vista da filosofia. Conservadorismo nada é senão uma postura, um mundo na qual você tende a pegar valores do passado que foram filtrados pelos séculos, se não pelos milênios, e trazê-los aqui ao presente. O que tem de bom hoje que nós devemos conservar? Daí a palavra conservadorismo. O que não quer dizer que não queremos agregar, acrescentar coisas positivas do ponto de vista da educação, do desenvolvimento social, do bem-estar na sociedade, no mundo e na vida, que são sempre bem-vindos, né? Então, conservadores não são pessoas reacionárias ou tradicionalistas com limitações intelectuais grandes. É uma confusão que se faz com muita frequência. Progressistas Volta, sim. Oi, eu acho que o Bolonha está com um problema de conexão. Vamos esperar ele se restabelecer aí. Bolonha, eu acho que você precisa reiniciar. Acho que a gente podia até já solicitar para as pessoas que estão no chat fazer perguntas, que a gente vai adiantando esse processo enquanto o professor se conecta aí para retomar a reconexão com a gente aqui. O professor estava diferenciando conservadorismo de reacionarismo e estava falando um pouquinho sobre os valores. Ele já voltou? Não ainda. De aproveitar, deixa eu responder uma pergunta aqui sobre a data do próximo encontro nacional. Ainda não temos. O que a gente sabe é que deve acontecer em setembro ou outubro. A gente tem que procurar sempre uma data que não coincida nem com feriados, nem com eleições, nem com outras situações que atrapalhem a vida da escola. Mas podem esperar que vai ser alguma coisa, provavelmente na segunda quinzena de setembro. Né? A gente deve ter essa definição no começo do ano que vem, e daí a gente vai marcar esse encontro, que possivelmente vai ser um encontro daí já presencial. Né? Se Deus quiser, assim, né? Assim a gente espera. Se nenhuma variante nos atrapalhar a nossa vida, não é? Pois é. Deixa eu tentar achar o Bolonha. Ele está aqui, o professor voltou, pronto. Voltou. Acho que a conexão está interrompendo muito. Desde os bastidores ela caía sem parar. É curioso que... Mas voltou melhor agora, viu, professor? Voltou melhor agora, o som e a imagem. A gente perde um pouco o fio aí da história, mas pelo respeito aos espectadores. O senhor estava retomando... Não, eu sei disso. Então, eu estava dizendo que, em primeiro lugar, nós devemos considerar o conservadorismo na sua
essência filosófica, na sua essência tradicional, nesse sentido, conservadora, e não confundir com outra coisa. Então, falando de valores, e falando de valores na educação, eu diria que hoje, indiscutivelmente, nós devemos olhar o panorama atual, que tem sido genericamente chamado de pós-modernidade, quer dizer, o conteúdo dos valores, os tipos de valores que são colocados em cada um dos grandes coletivos atuais que afetam a educação, dizer, bem, o que a gente conserva disso? O que a gente deve manter e o que a gente deve mudar? Que essa mudança seja suficientemente lúcida para que possa construir um melhor futuro a partir do presente. E para falar disso, eu falarei de maneira muito sintética, respeitando aí o nosso tempo, de 6 grandes coletivos sociais, os chamados coletivos de pertencimento de um indivíduo à sua sociedade. O primeiro é a família, e sabemos que a família tem sido um coletivo clássico de pertencimento individual. Nós nascemos numa família, a família é um coletivo biológico, social, religioso, moral, ético, político. É um coletivo de organização social muito importante. A relação entre família e escola tem aspectos muito conservadores, algumas inovações necessárias, às quais eu retornarei. O segundo é a escola, e aqui não preciso entrar em detalhes sobre a natureza da escola, todos vocês são profissionais da escola. O terceiro é a empresa como coletivo de pertencimento na produção dos bens, sejam os bens materiais ou os bens e serviços. O quarto é o Estado, esse grande coletivo de organização social nos seus planos de maior poder, e o poder da lei, o poder da legislação, o poder da execução, o poder jurídico. Outro é a Igreja, o seu grande coletivo histórico de trazer benefícios espirituais, apoio espiritual, consolação espiritual, além de educação para a sociedade. E modernamente surge um coletivo chamado ONG, ou OCIP, que é um coletivo mais contemporâneo, que os jovens, principalmente, às vezes tendem a aderir, buscando aí um valor ético que caberia, em princípio, ao Estado, né, quanto à preservação da natureza, a questão da distribuição da renda, os valores da política econômica, deslocados aí para esse terceiro setor, ou para essas organizações não governamentais, como se historicamente nós tivéssemos que o que foi governamental ou é governamental acabou sendo fracassando nos seus objetivos principais. Quer dizer, num certo sentido, há uma frustração com o fracasso do Estado, e isso não é um problema apenas brasileiro, embora no Brasil isso seja extremamente dramático, mas é mundial. Bem, diante desses coletivos, família, escola, empresa, Estado, igreja e ONG, aos quais poderíamos acrescentar alguns, mas eu quero crer que aqui nós colocamos os principais, a atenção é que a escola sirva aos valores de família. E os valores de família significam lá a lista de valores morais e éticos que tradicionalmente, que conservadoramente a família representa. O cuidado com as crianças, o cuidado com os mais velhos, a produção, a autonomia, o desenvolvimento da autonomia e esse elenco de valores. A escola a serviço das ideias da família, e nós temos aqui esse quadro. A empresa, que tem sido muito discutida, né, desde o início do marxismo, como aquele agente de concentração de renda, de capitais, etc., mas de qualquer maneira permanece aí, e alguns conservadores a defendem muito, a defendem de maneira liberal, e o Estado, a Igreja e as ONGs como outras instâncias às quais me referi. Que valores a escola deveria ter, portanto, nessa hora? E aqui vem o meu recado principal. Eu acho que chegou um momento em que a escola é capaz de exercer uma crítica aos valores da sociedade. Se tradicionalmente a escola foi um pouco a reboque da sociedade, embora nós todos tenhamos uma certa utopia, para não dizer uma certa ilusão,
de pensar que a escola liderou o processo social, da escola saíram grandes inovações, isso não é obrigatoriamente verdadeiro do ponto de vista histórico. Qualquer um que se debruce sobre a história das mentalidades, inclusive sobre a história das invenções, inclusive sobre a história das grandes inovações e revoluções, elas não foram obrigatoriamente, e quero crer que nem sempre foram dramaticamente nascidas do ambiente da escola, tal e qual o concebemos como um ambiente de conservadorismo, talvez excessivo, das tradições. A escola, historicamente, não é um ambiente de inovação criativa, de rupturas. A escola, num certo sentido, e num amplo sentido, historicamente, teme esse papel. Ela, na verdade, pretende seguir as expectativas do Estado para com ela, da empresa para com ela, da família para com ela. E qual a grande transformação do nosso momento? É o momento em que a escola está em revisão. Em que a escola diz, olha, família, espera um minuto, eu herdei aqui desse mundo pós-moderno todas as funções educacionais, então eu que era antes muito mais responsável apenas pela culturalização das crianças e dos jovens, de repente eu sou obrigada a socializar essas crianças e jovens, eu sou obrigada a moralizar essas crianças e jovens, e uma maneira muito prática e sintética de dizer isso para que vocês ampliem interpretativamente é dizer, se um dia a família socializava, a igreja moralizava e a escola culturalizava, essas três funções passaram a ser da escola. A família, com muita dificuldade de socialização em casa, até porque é uma família bastante fragmentada pela mentalidade pós-moderna, diferenças muito grandes em relação a famílias do início do século passado, ela diz, olha, escola, me ajuda a socializar porque eu tenho dificuldade de fazer isso em casa, os comportamentos básicos de relação com a autoridade, os comportamentos básicos de respeito aos mais velhos, enfim, questões tradicionais. A família pede socorro à escola e ela herda essa tarefa, tanto é que as questões disciplinares cresceram muito, o respeito pelo professor, todas essas dificuldades que acabaram acontecendo nesse processo. Quando eu falo isso, eu não falo apenas do lado crítico. Eu acho que essas dificuldades tiveram aí também um aspecto de discussão da autoridade, sobre a liberdade. No fundo, nós estamos falando aqui da essência da política. Né? Política tomada no seu melhor sentido. A política é a reflexão da relação entre autoridade e liberdade. E ao falar de valores, certamente eu estou trazendo um valor. Escolas, educadores presentes, nós estamos vivendo um momento em que a escola tem uma contribuição própria, uma contribuição de reflexão própria para oferecer à sociedade. Esse momento é um momento muito precioso. Esse momento nos desafia. A escola precisa mudar em muita coisa, ou inclusive na atitude de que temos uma sala de aula em que uma pessoa fala para 30, 40 pessoas, ou crianças ou jovens, e esse conteúdo de conhecimento é passado para uma nova escola, com todas as características que os senhores e senhoras têm visto ser colocadas aqui, inclusive nesse mesmo evento, com novas técnicas pedagógicas, desenvolvimento de sócio-relações, sócio-efetividade, capacidade de criar grupos, trabalhar em grupo, criar de forma inovadora, com capacidade crítica, pensamento crítico, diferentes abordagens no que se refere à construção da autonomia também econômico-financeira, autonomia socio-relacional, autonomia ético-moral, autonomia com relação a matérias de estudo, né, que teremos pela vida toda, o long life learning, né, a ideia de que aprenderemos durante a vida toda. Todos esses valores novos são valores que, conservando aquilo que são valores tradicionais, que foram filtrados pelos séculos, nós devemos indiscutivelmente manter. Evidentemente, eu trago uma contribuição abstrata, genérica, ela pode até ser considerada, num certo sentido, bastante reflexiva, bastante teórica, mas ela pode ganhar assim, pragmatismo, praticidade, ela pode chegar ao chão da escola.
ao cotidiano da escola. E para isso é preciso que as escolas, através dos seus líderes, dos seus educadores, dos seus mantenedores, dos seus gestores, coordenadores, orientadores, professores, tenham uma nova atitude. É conservadorismo? Sim. Curiosamente, eu iniciei dizendo isso. Acho que a escola deve continuar valorizando a família, valorizando a empresa, respeitando as leis. A escola deve ter para com a religião e a liberdade religiosa uma atitude liberal. A escola deve considerar a realidade das ONGs, mas chegou a vez da escola ter a sua própria opinião. Bolonha, que opinião? Esta opinião é de cada escola. Acho que cada escola deve ter, sem dúvida, um novo papel de criar a sua própria opinião sobre a melhor pedagogia, sobre a melhor forma de criar esse futuro que nos desafia tanto. E certamente alguns valores, e com eles aqui termino para que a gente possa, com a Solange, ter uma interação, alguns valores se apresentam claramente. Eu me referi a eles e vou repeti-los e, num certo sentido, ampliá-los. Um desses valores é, indiscutivelmente, a transdisciplina. Quer dizer, as disciplinas caem e entra uma ideia de transdisciplina. Quando eu falo isso, eu falo a disciplina continua necessária. É preciso disciplina para haver transdisciplina. Sem disciplina não há transdisciplina, ou interdisciplina, ou multidisciplina. Então, continuamos dando o beabá, a base, porém agora insistindo para que as crianças e os jovens relacionem tipos de conhecimento e agreguem a essas relações, inclusive, reflexões de natureza ética, política, social e moral. A novidade também é sobre o sócio-relação, a sócio-afetividade, a consideração do convívio em grupo, e certamente cada escola, no que se refere à sua posição política, à sua posição relativa à construção da autonomia nos itens que eu já me referi, terá a sua própria construção. Essa é basicamente, Solange, a minha contribuição, e eu gostaria agora de receber as suas perguntas e os seus comentários. Muito obrigado. Muitas coisas, né? Muitas e complexas, o que se abordou assim, já deixa um montão de espaço aqui para várias discussões. Mas acho que na sua fala, ao longo dessa fala, uma coisa, até pela experiência que eu tenho em escola, me veio muito clara, que a gente está falando, você disse, os valores que foram filtrados e que foram curados, que chegam até nós ao longo historicamente construídos, a gente também está observando transformações muito rápidas, né, na sociedade. E essas transformações, obviamente, modificam esses valores. Como que fica a escola quando a gente vê mudanças de pensamento, de conceitos, de estruturas familiares, e que a escola é responsável por moralizar, né, como você mesmo disse? Como que fica a escola nessas mudanças tão rápidas e tão velozes para que ela possa incorporar isso e trabalhar isso de maneira planejada e sistemática? Obrigado pela pergunta, Solange. Veja bem, o mundo já não é, se é que um dia foi, eu particularmente creio que foi apenas circunstancialmente, mas o mundo já não é tão estável que a escola possa dizer, eu olho para a sociedade, eu olho para as famílias que são minhas clientes, né, os pais e mães dos meus alunos, e tento perceber o que eles esperam de mim e oferecer o que eles esperam de mim da melhor maneira possível. Ou seja, uma característica do mundo contemporâneo é a sua instabilidade. Num certo sentido, é a crise cultural histórica que vivemos hoje. Há indiscutivelmente um fracasso, há indiscutivelmente um mal-estar, há indiscutivelmente um mal-estar geral. E qual é a natureza profunda desse mal-estar? Os modelos que nós fomos desenvolvendo a partir do iluminismo, e muito intensamente a partir do século XX, do ponto de vista do bem-estar na civilização, não parecem ter dado tão universalmente certo. Eles deram muito certo para certas categorias sociais, mas eles não deram certo para uma humanidade tomada como a sua grande massa. Isto é um momento delicado. Eu não acredito que esse momento derive só de coisas ruins. Eu acho que o sofrimento que sofremos
quando nós percebemos que uma parte muito significativa da humanidade sofre, é um indício de humanidade nossa, né? Quer dizer, não é aquele ponto de dizer, bom, azar, estou bem, os outros que vivam a vida deles como puder e tal. Não, eu acho que esse mal-estar que nós podemos, em grande parte, associar com o mal-estar que deriva de uma... O professor está sem som. Ô, Bolonha, seu som sumiu. Bolonha? Acho que é de novo a conexão. É. Seu som caiu. Está sem som. A gente não está ouvindo, professor. Acho que agora voltou. Não, tá sem som ainda. É. Enquanto o Bolonha coloca o seu fone novo lá, Solange, eu acho que vale a pena a gente situar um pouquinho as escolas, que essa discussão dos valores, como você começou dizendo, né, ela recebe aí, ela está num guarda-chuva que é bastante amplo, né? Às vezes ela se confunde com a discussão da educação socioemocional, né? Evidentemente, a educação socioemocional envolve valores, né? Mas desenvolver valores é muito diferente do que falar sobre valores, né? Existe, eu acho que isso é muito característico da educação brasileira, uma certa idealização de comportamentos sem que eles se realizem na prática. Então, as escolas, para trabalhar com valores, sim, é ótimo falar sobre valores, mas é essencial viver valores. E viver valores é só na experiência, só no convívio, só no contato, só na mediação dos adultos, só na expressão de ideias, só na clareza de posições, e é assim que se constroem valores, né? Senão a gente não passa do mundo das ideias. E eu acho que essa é uma discussão, quando o Bolonha fala que as escolas precisam propor valores, não é trazer ideias de valores, mas mostrar na prática como os valores são transformadores, né? E como isso deve gerar novas práticas sociais. Está de volta, Bolonha? Isso... E o som continua? Está sem som ainda. Está sem som ainda, professor. Ainda, a gente não ouve ainda. Bolonha, eu acho melhor você cair e entrar de novo. Sai e volta. Da outra vez funcionou bem. Mas fala o que você ia falar. Eu estava concordando com você, essa confusão entre competência. Primeiro que competência socioemocional, a gente observa atitudes, porque entre atitudes, valores, competências, a gente confunde muito. E valor tem muita relação com o contexto, né? No contexto que a escola está inserida e, portanto, até o professor estava falando um pouco disso, de como a gente constrói esses valores, como a escola moraliza isso, mas, portanto, ela tem que se preocupar. O que está lá na base são as competências socioemocionais, mas também está muito claro que as competências estão associadas a um objetivo. Para quê? Para que ele possa atuar na sociedade de maneira responsável, que ele sirva, as competências sirvam para que ele tenha igualdade e equidade social. Então, a gente tem as competências, mas ele tem que estar associadas a um... Eu sempre brinco com as escolas, que eu fico falando assim, sabe o La Casa de Papel, que eles estão roubando o banco, né? Mas eles são muito competentes no que eles fazem, mas são ladrões, né? A gente pode até ficar amigo dele, mas são ladrões. Se você não associar essas competências a valores, a gente não faz o que a gente está se propondo a fazer nessa construção de uma sociedade mais humana, mais igualitária. Oi, professor, voltamos? Será que voltou o som? Agora voltou melhor do que antes. Tá bom. Obrigado. Bem, eu acho que o Paulo completou, eu ouvi perfeitamente. Acho que o Paulo e Solange completaram muito a mensagem que eu gostaria de trazer, com a ideia de que é preciso aplicar na escola, vivenciar na escola, conviver na escola com esse elenco de valores que a escola deve, numa grande medida, conservar, não é?
E eu volto a dizer que essa palavra não é uma palavra que deve ser mal compreendida, né? Ela irá inovar, sim, e o tema da inovação tecnológica, o tema da inovação dos métodos pedagógicos, etc., é um tema que se coloca, não há dúvida nenhuma, mas eu diria que a oportunidade que a tecnologia nos dá é de fazer da escola um espaço de convivência, na qual essas virtudes que vocês trouxeram podem ser muito melhor preservadas e até celebradas e implementadas, né? Então, essa seria a resposta. Solange, desculpe aí essa dificuldade tecnológica, mas, enfim, estamos aqui de volta e eu me disponho para a sua segunda comentário ou pergunta. Não precisa se desculpar, acho que todos nós que estamos aqui vivemos em algum momento essas situações. A gente está trabalhando remotamente há muito tempo e todo mundo vive isso não é questão de se desculpar. Quero trazer 2 comentários. A professora Marli, acho que é Schulenwein, creio eu, que ela estava falando que existem valores que são para a vida toda, que é responsabilidade, que é respeito, cortesia e polidez. E a professora Adriana Caran Koleski, que está falando da complexidade de trabalhar com valores, né? Que ninguém é perfeito e que a gente precisa trabalhar entendendo as limitações de cada um. E aí, pensando um pouquinho nessas 2 falas, queria trazer um pouco para a questão de radicalização e polarização, né? A escola vive conflitos, escola pública e escola particular, acho que os 2 segmentos acabam vivendo conflitos de segmentos que acabam sendo até bélicos um pouco e agressivos no lidar com isso. Então, quando eu olho para esse contexto que a gente está vivendo dessas questões, eu imagino que trabalhar com a comunidade como um todo, não só os alunos, mas a comunidade, funcionários, professores, os pais e todos que estão associados à escola, seja muito importante para a escola desenvolver esses valores. Estou correta, professor? Eu acho, sem dúvida, está correta. Solange, eu acrescento a isso, e agora que entrarei aí numa área que me é muito cara, não é? No sentido de muito querida, né? Que é a relação entre a psicanálise e a educação, né? Vocês sabem, todos sabem, eu vou repetir muito rapidamente, respondendo a Solange, concordando com ela, que a psicanálise surge, não é, no começo do século XX, finalzinho do século XIX, como uma controvérsia muito grande entre aquilo que é instintivo no humano, aquilo que é animal no humano, aquilo que é quase primitivo, né? Bruto, territorial, egoísta, erótico, nesse sentido da pulsão da libido, né? Como termo técnico, e aquilo que é ideal, utópico, angelical, espiritual, elevado no humano, né? Quer dizer, no fundo, a psicanálise quase que traz um grande dilema e aposta muito corajosamente nisso que a Solange toca, quando diz, olha, nós estamos entre os anjos e os bichos, tá? Em parte somos anjos, em parte somos bichos. O problema da tolerância entre nós com aquilo que temos de territorial, egoísta, ciumento, medroso, invejoso, enfim, ambicioso, é um problema, e é um problema educacional grave, é um problema de valores. E aquilo que nós temos de nobre, né? A tal teoria dos sentimentos morais, que o Adam Smith, por exemplo, que curiosamente um economista, né, escreve um livro sobre sentimentos morais, dizendo, aliás, um livro que eu muito recomendo para educadores, né? E o que o Freud vai dizer é muito básico. Nós não conseguimos nos ver livres da nossa sombra. Nós todos sempre teremos defeitos, imperfeições. Nós todos, desde criança, temos temperamentos mais agressivos, menos agressivos, etc. Portanto, eu diria que a educação sempre lida, e a Solange toca nisso de maneira muito sensível, uma questão contra a radicalidade, a polarização. Quer dizer, sejamos animais ferozes, territoriais, conquistadores, violentos, ou não sejamos anjos opressores que criticam e não tolera ninguém e reprime e tal. Não é por aí. Acho que a escola tem, como todo conservadorismo, tem uma visão gradualista das coisas. Indiscutivelmente, acho que o Steven Pinker faz um livro muito interessante, né, relativo ao progresso da humanidade ao longo de milênios, onde ele diz assim, no espaço de uma vida,
de 70, 80, 90 anos, talvez nós não percebamos uma grande evolução do bicho para o anjo, né? A gente note aí que a humanidade evolui devagar. Mas se você olhar ao longo dos séculos e pensar que há poucos séculos atrás nós fazíamos barbaridades que hoje nós não fazemos mais, né? E entre elas estão aí exemplos atuais, e algumas até ainda permanecem, né, infelizmente, mas numa proporção muito menor. A humanidade melhorou, né? E a educação é o grande agente disso. A educação é o grande agente onde esse anjo conversa com esse bicho, né? E a gente consegue chegar num homem, né? numa mulher, num humano. E, portanto, eu concordo. Acho que a escola tem sempre um papel equilibrador nesse processo. Numa sociedade excessivamente erotizada, a escola alerta para os perigos do consumismo excessivo, da sexualidade mal usada, do ambição excessiva. Numa sociedade diferente dessa, de poucos séculos atrás, que desejar as coisas era pecado, que amar alguém e querer ter um amor erótico era pecado, a escola foi inovar, dizendo, olha, espere. Então, esse papel equilibrador da escola é um papel muito importante e os educadores não podem se furtar a isso, Solange. Essa seria a minha concepção. Você quer intervir, Paulo? Quando você me falar que você já fez sua pergunta, eu quero fazer a última pergunta para fazer a transição para a próxima conferência, porque é a ponte que eu quero usar. Pois não. Não, mas pode fazer a sua última. Vai fazer a última. Ok, tá bom. Eu estou prestando muita atenção, porque eu estou aproveitando para aprender também muito aqui. Quando a gente fala desse processo... é bom, né? Quando a gente fala desse processo de dentro da escola, tem algumas competências, vou chamar aqui de cognitivas, só para a gente facilitar, como o pensamento crítico e o repertório cultural, e conhecer a diversidade, porque a gente acaba sendo intolerante, a gente acaba discriminando daquilo que a gente não conhece. Quando a gente tem um repertório maior, quando a gente se apropria de mais coisas, quando a gente aproxima os nossos alunos desse universo que é tão diverso, a gente também pode trabalhar com pensamento crítico, que isso vai fazer com que a gente tenha alguns padrões regulatórios e equilibradores desse contexto, no sentido de que o aluno consegue perceber o diverso, consegue ter um posicionamento crítico e respeitoso com relação ao todo. Nesse sentido, não dá para a gente pensar em formação para valores, formação de competências socioemocionais que a gente estava falando, sem descuidar da função social da escola mesmo, do conhecimento e das competências cognitivas. É isso, professor? Sem dúvida, Solange, acho que sim, você sintetiza muito bem, e eu aí ouso, né, oferecer um aterramento, né, desta nossa conversa, que de fato tem aspectos que indicam, né, as práticas, que a gente insiste que essas práticas tenham que ser vividas na escola, usando termos que você, Solange, traz, e o Paulo chegou a tocar neles, que é as grandes controvérsias, ou poderíamos usar o palavrão aí, uma dialética, né, que sempre se coloca, que é entre a tolerância e a intolerância. E eu diria, de maneira muito prática, não é? Dizer, bem, qual é essa discussão essencial? A pergunta é a seguinte: no mundo que você, meu professor, meu amigo, meu colega, meu, enfim, parceiro existencial, né, propõe, eu caibo no mundo que você propõe, ou você propõe um mundo no qual eu não caibo, não é? Quer dizer, eu cometi algum crime por ter nascido da maneira como nasci, por ser da maneira que sou, por ser quem sou. E aí vem uma regra que eu acho extremamente importante quando se fala de filosofia de valores e educação. Ninguém pode ser culpado por aquilo que é sem poder não ser. Se alguém é algo que ele não pode não ser, então eu nasci negro, eu sou ou me descobri homossexual, eu sou ou me descobri com um nível de agressividade instintiva maior do que a média, eu sou ou me descobri com um nível de timidez maior do que a média. Eu acho que a educação sempre tem que olhar e dizer,
da filosofia de vida que eu, educador, ou que eu, filósofo moral, proponho, a humanidade cabe. E que parte dela não cabe? E, evidentemente, há uma parte que não cabe, onde entram aí os violentíssimos, né? E eu acho que o tema da violência, na violência da infância, né, que se manifesta com o bullying, se manifesta com a crueldade moral do bullying, se manifesta com essas questões que as crianças mostram, porque as crianças são ruinzinhas, né? As crianças são malvadas, as crianças são invejosas, ciumentas, defensivas, territoriais, algumas muito ambiciosas. Então, eu acho que a educação tem que ter esse equilíbrio que você se refere, essa é a minha resposta. O que não quer dizer um laissez-faire, dizer, não, todo mundo pode tudo, não, mas a pergunta básica é esta. Por que eu estou discordando tanto de você? Porque no mundo que você propõe, eu não caibo, eu não tenho lugar no mundo que você propõe. Agora, se você disser, não, pera lá, e vem o tema da inclusão. E o tema da inclusão se associa diretamente com o tema da tolerância. E o tema da tolerância nos desafia com o tema do limite. Qual o limite para a tolerância? E o humanismo, educação humanística, é ampliar a tolerância sem perder a noção de que temos que limitar a tolerância. Porque senão é muito perigoso ampliá-la. Essa seria a posição. Obrigado. Perfeito, professor. A professora Fátima colocou aqui, educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Ela está citando Paulo Freire, que a gente possa transformar esse mundo, como o senhor mesmo disse, a escola já vem interferindo e a gente é uma humanidade melhor hoje do que era tempo atrás em função da educação, que a gente possa continuar fazendo isso. Agradeço imensamente ter participado dessa mesa e das suas contribuições, professor. Até a próxima. Obrigada, Paulo. Obrigado, Solange. O prazer foi meu. Solange, muito obrigado pela excelente mediação. Agora nós vamos ter, Bolonha e Solange, uma discussão muito bacana, que é inédita aqui no PEA e que eu estou muito contente da gente conseguir trazer, que é sobre a importância da arte e da cultura. E é essa questão que eu queria fazer para o Bolonha. Por último, eu já vou fazer a passagem para o professor Manuel Gama, que está nos esperando aqui já no backstage. Nesse contexto, Bolonha, de que a gente está falando, de um mundo com tantas complexidades e com tanta dificuldade de lidar com o diferente, com tanta dificuldade de lidar com aquele mundo que não é o das redes sociais, aquele mundo bonito, aquele mundo em que todo mundo é o melhor de si e todo mundo traz as coisas, né? Como a arte e a cultura pode tornar a educação mais humana? Eu queria que você fechasse com essa reflexão e daí já vou chamar o professor Manuel Gama para entrar. Bom, dando as minhas boas-vindas, né, ao professor Manuel Gama, com muito prazer em estar aqui antecedendo, né, o professor nesse assunto. Não há dúvida, Paulo e Solange e professor Manuel Gama, que eu terei muito prazer em oferecer o espaço para que ele siga. A arte e a cultura são indiscutivelmente os agentes civilizatórios, no bom sentido dessa palavra. Eu não diria que é no sentido opressivo, repressivo, depressivo do agente civilizatório, né? Lembrando aqui uma expressão do Spengler, né? Quando ele diz civilização é escravidão. Bom, calma, talvez civilização não precise ser escravidão em todos os sentidos, né? No sentido repressor. E a arte e a cultura nos trazem um caminho excelente para a educação, que é o uso da sensibilidade, o uso do imaginário, no melhor sentido possível, para, através de arte e de cultura, através de literatura, de artes em geral, através do teatro, do cinema, das histórias, falarmos a respeito da condição humana, da natureza humana, do que nos faz humanos, em todos os sentidos. E terminando a resposta e recebendo o professor com muito prazer, eu diria... se pegarmos, por exemplo, a tragédia grega, né, como um exemplo clássico de arte e de cultura, na tragédia grega, o mocinho vira bandido, o bandido vira mocinho, no segundo ato inverte, e todo mundo tem razão e ninguém tem razão, porque são humanos em interação. Ora, essa complexidade que envolve a poética,
que envolve a literatura, que envolve o teatro, que envolve a narrativa, e ela pode se estender para as artes plásticas, ela vai se estender para o cinema. Ela é muito rica para que nós possamos ajudar as crianças e os jovens a compreender cada vez mais a condição humana, e termino dizendo, dar a ela uma condição estética, porque aí vem uma relação muito profunda entre a estética e a ética. Elas são relacionadas. Todos os grandes filósofos éticos perceberam a relação disso com a estética, e certamente nós poderíamos encerrar dizendo que a ética é uma estética da conduta e da moral, assim como a estética é uma ética do belo, não é? Quer dizer, no fundo, essas duas coisas estão relacionadas, e a arte e a cultura traz isso para a educação. Muito obrigado, Paulo. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, boa noite. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.